porque passamos a estar em direto para, podemos dizer, todo o mundo, porque tecnologicamente isso é possível, através do canal de TV do Jornal Económico. Cumprimentamos, portanto, todos os telespectadores do referido canal, do Jornal Económico TV. Um agradecimento aos nossos patrocinadores, a AM48, que é o nosso main sponsor, perdão, ao Grupo 8, que é o nosso main sponsor, a AM48, Carclass, Grupo Bell e Duartar. Entre os muitos eventos que já estão calendarizados até ao mês de dezembro, e não estão todos anunciados, temos um que eu gostava de sublinhar, que é o Ópera Espetacular Especial de Natal, cuja realização terá lugar no próximo dia 8 de dezembro, no Salão Preto e Prata do Casino de Estoril. Um agradecimento também para o meu colega dos órgãos sociais e meu querido amigo Shai Menhin, presidente da Estoril Sol, proprietário do Casino de Estoril, pelas facilidades que, com muito gosto, eu sei, deu para viabilizarmos a realização deste importante evento naquela tão nobre casa onde até a Madonna já passou. Não passou, fui eu que sonhei. Passou Bill Clinton, passaram muitas outras importantes personalidades. E eu pedia justamente, ainda temos tempo, um minuto para a Yolanda Soares, a estrela principal, fazer o favor desse fantástico espetáculo, 1 minuto, 60 segundos, para nos dizer um pouco do que é que vai acontecer nesse dia. E pedia-lhe que viesse aqui. Já estão aqui alguns convidados a dizer que têm que dizer isso, mas a cantar. Ora, muito boa tarde. É sempre um prazer estar aqui no International Club of Portugal, que me dá esta oportunidade também de promover os meus espetáculos. Quero agradecer ao Sr. Dr. Manuel Ramalho por me dar esta oportunidade e também por apoiar este espetáculo, Ópera Espetacular, e tem apoiado desde sempre. Agradecer também ao Casino por me estar a dar também este apoio que para nós é essencial, não é? Os meus espetáculos, para quem não conhece, são espetáculos muito grandiosos que sem apoio será muito difícil colocar em palco. E são espetáculos diferentes, e esse é o repto que eu vou deixar. Se quiserem ver um espetáculo dentro da música clássica e do canto lírico diferente, então venham ver este espetáculo no dia 8 de dezembro, que é um especial de Natal, portanto toda a temática vai ser natalícia, mas vão assistir a algo quase único em Portugal, porque temos uma diversidade muito grande dentro de um espetáculo de música clássica que abrange também a música pop, pode abranger o fado também, com convidados especiais que se juntam a nós, aos cantores líricos, que são 6 cantores líricos com a Banda Sinfónica da PSP, acompanhados pela Banda Sinfónica da PSP, que são cerca de 80 elementos, e num cenário idílico, natalício, que raramente vão ver num espetáculo em Portugal, vos garanto. Por isso, não percam este espetáculo no Natal. É uma boa forma também de levar a família, levem a família toda, porque é uma festa também da música clássica e da ópera e do canto lírico, mas bastante popular. Apareçam, está bem? Muito obrigada por a oportunidade. Yolanda, nós é que agradecemos. A família toda não aconselho, porque segundo me consta, a lotação, apesar de ainda estarmos a muito tempo da data, a lotação não está assim tão longe de esgotar. E a esse propósito, queria lembrar que os associados do clube,
até um determinado número, e evidentemente não podem ser todos, mas os primeiros a contactarem os escritórios do nosso clube, dizendo que desejam estar presentes neste grandioso espetáculo, são convidados do nosso clube. Ou seja, vão ter a oportunidade de assistir ali a um espetáculo fabuloso, ouvir a Yolanda Soares não a falar, mas a cantar, e com muitos outros artistas, e, repito, é a convite do nosso clube, nada terão que pagar para estarem lá connosco. Passo de imediato ao Dr. Hugo Santos Ferreira, meu colega também da direção deste clube, a palavra para apresentar formalmente o Sr. Embaixador Carlos Alberto Fonseca, Embaixador de Angola. Muito bem, muito boa tarde a todos. Pegando nas palavras iniciais do nosso Presidente, esperamos que tenham tido um bom almoço e que tenham sido felizes. E sem mais delongas, passo a apresentar o nosso orador de hoje, Sr. Embaixador Carlos Alberto Fonseca, Embaixador de Angola. Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca tem 61 anos de idade, nasceu em Angola, é casado e pai de 4 filhos. Fez o seu percurso escolar em Luanda, licenciou-se em Direito e especializou-se em Direito Internacional, com o grau de Mestre em Ciências Jurídicas em 1982 em Moscovo. Em 95 frequentou um programa sobre resolução de conflitos na Universidade de Uppsala e em 97 uma pós-graduação em Relações Internacionais na Academia Diplomática Internacional de Paris. Entrou para a carreira diplomática em 82 no Ministério das Relações Exteriores, Direção de Organizações Internacionais, tendo sido depois diretor de Assuntos Jurídicos e Consulares desse Ministério de 87 a 1990. No domínio académico, foi ainda docente da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, nas disciplinas de Introdução de Estudo ao Direito e Direito Internacional Público de 94 a 98. Entre 90 e 98 exerceu então funções de assistente na Secretaria das Relações Exteriores da Presidência da República e de 98 a 2000 foi conselheiro na Embaixada de Angola em Paris, França. De 2000 a 2018 foi também docente da disciplina de Direito Internacional Público em regime de colaboração. E, de 2000 a 2017, exerceu funções de assessor diplomático e de secretário do Presidente da República para os assuntos diplomáticos e da cooperação internacional. É hoje o embaixador de Angola em Portugal e vai-nos hoje dedicar o seu tema à diversificação da economia angolana. Sr. Embaixador, tem a palavra. Muito obrigado. Santíssimo Senhor Dr. Manuel Ramalho, Presidente do International Club, esta instituição que nos tem proporcionado grandes e tão proveitosos debates, assim, que nos permite ter cada vez mais conhecimento sobre as mais distintas matérias. Senhores deputados, senhores embaixadores, caros colegas de países com os quais Angola mantém também relações muito boas, excelentes relações de amizade e de cooperação, senhores membros da direção internacional do International Club, senhores sócios do International Club, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. A todos os meus agradecimentos pela vossa presença neste debate, pois sois vós o motivo também da minha presença e do diálogo e do debate que nós vamos, portanto, estabelecer, na medida em que me é proporcionada a possibilidade de dar melhor a conhecer a realidade de Angola. É para mim uma honra e um grato prazer, portanto, dedicar-me a este tema tão importante, que é, portanto, a diversificação da economia angolana. Segundo dados do Banco Mundial, Angola é a terceira economia da África subsaariana,
depois da Nigéria e da África do Sul, registrando um PIB de cerca de 105 mil milhões de dólares. Combinados, estes três países representam cerca de 60% do PIB da região. Eu vou dar os dados de cerca, porque os dados, às vezes, de diferentes fontes, não são tão exatos, e por aqui o nosso interesse não são tão as cifras exatas como é do interesse da academia, mas para nós temos uma percepção, portanto, da visão geral do tema que aqui nós estamos, portanto, a apresentar. Devido às circunstâncias históricas, a economia angolana, desde a independência do país, baseou-se fundamentalmente num único produto, o petróleo. Assim foi durante o período de economia centralizada, relevando-se posteriormente, com o alcance da paz, a necessidade imediata da mudança de paradigma para se potenciar o desenvolvimento socioeconómico do país. Por conseguinte, ao falarmos da diversificação, não podemos deixar de ter em mente não apenas alterações profundas do sistema económico, quer através de uma nova estratégia visando libertar a economia da dependência do único produto, com o petróleo, que empregando uma pequena parte da força laboral ativa, na ordem dos 4%, produzia cerca de 80% do PIB nacional, em números redondos. Mas também a criação de condições favoráveis às transformações estruturais necessárias no sentido do aproveitamento dos múltiplos recursos naturais do país, de uma maior capacitação da força laboral ativa, de modo a tornar a sua melhor utilização e a empregabilidade como fatores determinantes para um crescimento económico robusto, o efetivo combate à pobreza, proporcionando bases sólidas para a estabilidade social e política, alicerçada num desenvolvimento sustentável. Se, por um lado, o petróleo jogou um papel decisivo como principal fonte de financiamento da reconstrução nacional, tendo servido de garantia colateral a créditos externos, portanto também de endividamento, demonstrando um dinamismo notável durante um período em que os preços evoluíram a um nível elevado, ao longo de quase uma década, a fragilidade deste sistema baseado num único produto evidenciou-se quando em 2014 se desencadeou, como resultado da baixa do preço do petróleo no mercado internacional, uma crise económica que lançou o índice de crescimento para níveis muito baixos e até quase mesmo negativos. Com o início do novo ciclo político no país, há 2 anos, foi evidenciado que, cumulativamente ao quadro de dificuldades económicas e financeiras, a corrupção, que tem jogado um papel negativo na coesão nacional, também afetou as transformações económicas e o próprio desenvolvimento nacional. Assim, a luta contra a corrupção nas suas múltiplas vertentes, incluindo a recuperação de capitais ilicitamente apropriados e desviados para o estrangeiro, passou também a fazer parte das tarefas prementes dos órgãos competentes do Estado angolano. Tal como reiterou o Sr. Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso sobre o Estado da Nação, na sessão de abertura da terceira sessão legislativa, realizada há 3 dias, a boa governação, a defesa do rigor e da transparência em todos os atos públicos, a luta contra a corrupção e a impunidade, a reanimação e reativação da economia, o resgate dos valores da cidadania e a moralização da sociedade são indispensáveis para o progresso social e desenvolvimento sustentável do país. Ora, a construção de uma economia de mercado, a sua diversificação, a redução do setor público, a não dependência de receitas de um único produto de exportação, bem como a criação de um ambiente de negócios atrativo ao investimento privado, incluindo o investimento privado, também o investimento estrangeiro, várias medidas económicas e financeiras foram adotadas. No domínio macroeconómico. Enquanto em 2017 a despesa pública era superior à receita, de que resultavam sucessivos déficits orçamentais, na sequência do Programa de Estabilização Macroeconómica, iniciado em janeiro de 2018, o país registrou um saldo orçamental positivo, melhor, de cerca de 2% do PIB, tendo registrado no primeiro semestre de 2019, portanto, um saldo positivo. Apesar dos esforços desenvolvidos, constata-se que no corrente ano o serviço da dívida representa ainda 51% de despesa do OGE. A dívida pública
ronda os 90% do PIB e o governo pretende reduzir estas cifras até 2022. Não obstante o setor não petrolífero ter registrado uma retração em 2017 para cerca de menos 2,7%, prevê-se já no próximo ano uma retoma do crescimento para taxas mais positivas, ou para taxas positivas, contrabalançando o crescimento negativo do setor petrolífero. Quer dizer que há, portanto, na base da diversificação, outros setores que deverão crescer para compensar a baixa que o setor petrolífero teve. Graças a políticas adotadas, a inflação baixou nos últimos meses e pretende-se atingir, até 2022, uma taxa de inflação anual de um só dígito. Nós sabemos que, portanto, a inflação surge naturalmente com as dificuldades que o país teve, uma vez que uma economia, portanto, como a nossa, que depende de um só produto de exportação, exportava petróleo e importava grande parte dos produtos de consumo. Com a baixa de divisas, naturalmente que houve uma redução, portanto, da importação desses produtos de consumo e, consequentemente, a inflação, portanto, aumentou. Verificou-se também uma queda das reservas internacionais líquidas, que, entretanto, foi se tornando mais suave e de 2.900 milhões de dólares contra a cifra no ano anterior de cerca de 7.200 milhões. Portanto, nós vemos que há uma redução bastante grande. No domínio cambial, das medidas que foram tomadas, pôs-se fim às listas de empresas e agentes de acesso privilegiado ao mercado cambial, na base de critérios subjetivos, e em 2019 registrou-se uma depreciação mais branda da moeda nacional, na ordem de 16%, contra 46% que se registrava, portanto, no ano anterior. No domínio financeiro, está em avaliação a qualidade dos ativos das 13 maiores instituições financeiras bancárias do país, que representam mais de 90% dos ativos do sistema financeiro angolano, na perspectiva da sua potencialização ao financiamento, à economia e proteção também dos interesses dos depositantes, por outro lado. Com efeito, no domínio económico, verificou-se, no caso da indústria transformadora, uma desaceleração da contribuição para o PIB, porque afetadas adversamente pelo consumo privado e investimento público, assim como pela escassez de divisas. Importaria destacar o caráter importador da economia angolana, como eu referi atrás, pelo que a disponibilidade de divisas dificulta a obtenção de bens de consumo e também matérias-primas industriais, bens intermédios, serviços e bens de capital, que dificultam o normal funcionamento deste setor. Para fazer face a este quadro, o governo angolano está a implementar o PRODESI, que é um programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações, apoiado por 8 bancos comerciais, com o Banco de Desenvolvimento de Angola e com o Fundo de Garantia de Crédito, do mesmo modo que o BNA, o Banco Nacional de Angola, publicou um normativo impondo aos bancos comerciais a obrigatoriedade de aplicar pelo menos 2% do seu ativo à concessão de crédito à economia real para a produção de produtos exportáveis fora do setor petrolífero, tais como rochas ornamentais, café, madeira, peixe, marisco e frutos tropicais. Segundo o Ministério da Economia, em 2018, o país gastou na importação de bens alimentares cerca de 20% do estoque das suas reservas líquidas. O referido valor completa os 8,6 mil milhões de dólares gastos na importação de bens alimentares nos últimos 3 anos. Desse facto decorre a importância estratégica deste programa, do PRODESI, para a retoma da diversificação da economia angolana e, por isso, a criação de bases para uma maior sustentabilidade económica. Por isso, este programa visa fomentar a produção de recursos naturais endógenos em praticamente
todas as áreas: agricultura, pecuária, floresta, pescas, aquicultura, maricultura, atividades geológico-mineiras, também o petróleo e o gás natural, naturalmente. De igual modo, pretende também fomentar as exportações, aumentar a produtividade, a qualidade e a competitividade dos mercados. O Prodesi é, em suma, um instrumento de coordenação e de parceria entre o Estado e o setor empresarial, visando acelerar as iniciativas privadas que poderão, a curto, médio e longo prazos, aumentar a produção nacional, aumentar e diversificar as exportações e até mesmo substituir uma grande parte dessas importações. No contexto de setores não petrolíferos, a agricultura ocupa uma posição de destaque e é considerado um setor-chave para o desenvolvimento da economia nacional, não só porque potencializa o desenvolvimento da agroindústria, mas também porque as potencialidades permitem vir a ocupar uma posição de peso no PIB, impulsionando as atividades com capacidade de exportação, gerar divisas e tornar a economia menos vulnerável e independente das receitas provenientes do petróleo. No cômputo dos meios disponibilizados para a retoma da economia angolana, importaria referir, com vista a financiar projetos privados, a linha de crédito do Deutsche Bank, no valor de $1.000 milhões, e com o BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, no valor de $325 milhões, dos quais já foram disponibilizados 120 milhões. Portanto, para este programa, que é o Prodesi, que está em marcha. Em relação ao investimento privado, nós sabemos que a transformação da economia angolana para uma economia de mercado tem, naturalmente, necessidade de um grande papel do investimento privado, do setor privado da economia. No processo de transformação da economia angolana, do seu relançamento e da sua diversificação, um lugar de destaque e de grande importância ocupa o investimento privado, conceito que congrega tanto o investidor nacional como o investidor estrangeiro, sendo este um aspecto importante na medida em que concede a ambos os mesmos direitos, os mesmos acessos e garantias. Assim, entrou em vigor em junho de 2018 a Lei do Investimento Privado, a Lei nº 10/18 de 26 de junho, na qual se define, estabelece todos os direitos e obrigações, o Estatuto, os diferentes regimes, benefícios e facilidades, em que, por um período de 10 anos, são atribuídos benefícios favoráveis ao desempenho das atividades económicas em condições, portanto, vantajosas. No cômputo dos meios disponibilizados para a retoma da economia angolana, importaria referir, com vista a financiar projetos privados, a linha de crédito a que atrás já me referi. Importaria também dizer que para o investimento privado outras medidas foram tomadas, para além das medidas económicas e financeiras, como seja, portanto, o visto do investidor, são, portanto, os aspectos importantes que temos, a questão migratória, que muitas vezes foi avançada como dificultando o investimento privado, e, naturalmente, para se facilitar e criar um ambiente mais favorável, mais propício ao investimento, portanto, estrangeiro, neste aspecto, criou-se o visto do investidor, em que a celeridade na sua concessão, portanto, é nota dominante, acrescida da desburocratização do processo da formalização do pedido, bem como a sua concessão, para além ainda de se concederem vistos de mais longa duração, com entradas múltiplas. A abertura ao investimento estrangeiro permite que o mesmo possa ser feito ao nível das grandes, médias e pequenas empresas, podendo ser feito individualmente e sem a obrigatoriedade que havia anteriormente de se fazer associado a um cidadão nacional ou uma empresa, portanto, nacional. Como forma de incentivo ao investimento, foi também concluído com vários países acordos de promoção e proteção recíproca de investimentos. Este acordo, portanto, existe também com Portugal, e com Portugal
Foi também assinado um acordo para se evitar a dupla tributação dos empresários de ambos os países no território da outra parte. Este é um acordo muito importante para a promoção dos investimentos e com Portugal foi o primeiro acordo que Angola assinou com outro país. A Apex, que é a Agência de Promoção e Captação de Investimento Privado, registrou, portanto, um total de 178 intenções de investimento no valor de 1.650 milhões de dólares, com a capacidade de gerar 13 mil postos de trabalho diretos. Portanto, neste espaço de tempo, não muito longo, pois foi possível, portanto, conseguir-se intenções de investimento desta ordem. Registra-se já a implementação de 25% dessas intenções, corresponde a 44 projetos que estão em marcha, no valor de 789 milhões de dólares, que já geraram 3.950 postos de trabalho diretos, fundamentalmente na indústria transformadora e na agricultura. Ora, no índice mundial, no índice mundial da avaliação do ambiente de negócios do ano de 2018, Angola registrou uma progressão, portanto, de dois lugares. Esta tendência, portanto, tende a aumentar e, naturalmente, cada vez mais o ambiente de negócios vai ser mais favorável para o investimento. Ou seja, neste momento já é bastante favorável com as medidas que foram adotadas. Nós temos também de ter, no âmbito da diversificação da economia angolana, falar também das relações com o FMI. Foi assinado no final de 2018 um acordo com o FMI para um programa de financiamento ampliado para o período de 2018 e 2021, com um valor de 3.700 milhões de dólares, dos quais já foram disponibilizados 1.248 milhões de dólares. Com o Banco Mundial também foram assinados 3 acordos de financiamento que totalizam 1.300 milhões de dólares. No âmbito da modernização e simplificação do sistema tributário do país, teve início a implementação do Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA, que vai, portanto, que substitui o Imposto de Consumo. Ora, o facto de Angola pertencer a 2 zonas de integração regional, nomeadamente a SADC e a SEAC, constitui um atrativo, naturalmente, aos investidores privados, tendo em conta o vasto mercado que se lhes proporciona. De igual modo, a criação da Zona de Comércio Livre Continental Africano, que foi criado este ano, constitui por si um fator que influencia no mesmo sentido, acrescido de poder ser um verdadeiro desafio para os parceiros económicos dos países da região. Na medida que este mercado há, portanto, maiores possibilidades ao exercício das empresas da sua atividade no território de um país, uma vez que terá um mercado ampliado, multiplicado por várias vezes. Podemos, portanto, nessas circunstâncias, afirmar que cada vez mais suscita a necessidade inevitável de se trocar, em grande medida, o comércio pelo investimento privado. Quer dizer que, para além do comércio, as empresas irão fazer um esforço, naturalmente, para melhor se colocarem no mercado, fazer investimentos, uma vez que terão um mercado mais próximo do que não apenas exportar os seus produtos. Aliás, esta é uma nota dominante que tem sido dada pelos governantes angolanos quando se referem, portanto, às possibilidades que têm de investir na economia, portanto, angolana e, sobretudo, neste período de diversificação. Portanto, temos também, no âmbito da diversificação, as privatizações na economia angolana. Nós sabemos que as privatizações não são um acontecimento novo, já tiveram lugar várias privatizações de empresas, portanto, em Angola. Estas medidas fazem parte, portanto, da transformação da economia angolana numa economia, portanto, de mercado, e este processo de privatizações também deve ser considerado no contexto da diversificação da economia angolana, que é um fator muito importante
não apenas para o estabelecimento da tal economia de mercado, mas também para ser uma economia sustentável, competitiva, em que a diversidade dos setores e também a diversidade de agentes económicos será um fator dinamizador, portanto, do crescimento e desenvolvimento. Pois que a diversificação irá potenciar o crescimento da economia e também naturalmente a concorrência vai fazer com que, portanto, a própria economia cresça por esta razão. É nessa perspectiva que se enquadra a adoção em maio do corrente ano da Lei de Bases das Privatizações, cujo alcance, tal como fixado no seu artigo 5º, visa promover a diminuição do peso da presença do Estado na economia, promover o fomento e a capacidade empresarial, a concorrência e a competitividade, aumentar os recursos financeiros e contribuir para o mercado de capitais e reduzir, naturalmente, o peso da dívida pública na economia. A Lei das Privatizações, em que constam as entidades do setor público e dos ativos a privatizar, prevê também as fases do processo de privatizações, bem como as modalidades que incluem a alienação das ações representativas do capital social, o aumento do capital social aberto à subscrição de entidades privadas, a alienação de ativos e a cessação do direito de exploração e a cessão do direito de exploração e gestão. Relativamente aos procedimentos, a lei dispõe do concurso, quer o concurso público como concurso limitado por prévia qualificação, e também a oferta na Bolsa de Valores, que está criada neste momento. Angola tem uma Bolsa de Valores. No programa de privatizações, de modo geral, como atrás mencionei, nós vemos objetivos muito claros, que são promover a estabilidade macroeconómica, aumentar a produtividade da economia nacional, distribuir mais equitativamente o rendimento nacional e, portanto, esbater as assimetrias. O programa vai abranger 15 entidades empresariais e os seus ativos. São 15 as empresas a serem privatizadas. São empresas de referência nacional. São empresas participantes e ativos da Sonangol. São unidades industriais da Zona Económica Especial, para além de outras empresas e de outros ativos. O programa terá uma duração de 4 anos, entre 2019 e 2022, portanto há um prazo estabelecido para este processo de privatizações. Portanto, é um programa num horizonte temporal bastante marcado, o que demonstra que é um processo, portanto, que vai ter lugar e que já está, aliás, em março. Ora, ao falarmos da diversificação da economia angolana, não poderíamos deixar de falar, naturalmente, do papel de Portugal neste processo, pois que Portugal está entre os 3 principais parceiros comerciais de Angola, desde longa data, e este quadro leva-nos a concluir que tem sido um parceiro privilegiado e incontornável por razões de vária índole. Todos nós conhecemos e seria redundante, portanto, falar deles. No processo de diversificação da economia de Angola, após ter alcançado a paz em 2002, as empresas portuguesas estavam entre aquelas que em maior número fizeram, portanto, investimentos em Angola, seja ao nível das médias e pequenas empresas e outras grandes empresas que têm tido sempre uma presença, portanto, constante. É sabida a importância que estas empresas jogam no processo de dinamização da economia, sobretudo não apenas por preencherem, portanto, setores importantes da economia, mas também pela empregabilidade e, relativamente às empresas, as médias e pequenas empresas, pela sua versatilidade e no processo económico de transformação, quer em parcerias, quer individualmente. Ora, a crise económica e financeira que surgiu em Angola em 2014 não deixou, naturalmente, de afetar este processo de investimentos estrangeiros, que nós sabemos que é conjuntural. Conjuntural, como são conjunturais, portanto, as próprias crises económicas.
Sabemos que as crises económicas, até mesmo quando há recessão, quando elas existem, não são eternas, e por isso o lançamento, naturalmente, dos investimentos portugueses em Angola é um facto e será cada vez mais um facto, na medida em que a retoma do crescimento na economia angolana, que também já é um facto, e embora, não obstante, para alguns possa parecer imperceptível, mas é que essa retoma já está, portanto, em marcha. Importaria referir a complementaridade das economias portuguesa e angolana, o que faz com que Angola, pois, continue a ser, e deverá continuar a ser naturalmente, um destino privilegiado para a internacionalização das empresas portuguesas, pelas razões que eu já aqui, portanto, indiquei. Não apenas pelo mercado, portanto, angolano, que importa muitos produtos que podem ser produzidos localmente, mas também pelo acesso que a produção em Angola poderá dar para os mercados, quer os mercados subregionais, o mercado da África Central e o mercado da África Austral e, naturalmente, mais à frente, o mercado africano, tendo em conta a assinatura do Acordo de Livre Comércio Continental, Regional, portanto, africano, que foi assinado este ano. Portanto, a todos os presentes, muito obrigado pela minha intervenção e pela vossa atenção. O tempo, Sr. Embaixador Carlos Alberto Fonseca, é um ditador. Um ditador porque nos impõe aqui regras muito apertadas em relação ao desenvolvimento da ordem de trabalhos, até porque sabemos que somos todas, ou que são todas, pessoas muito ocupadas e às 15 horas terão outros compromissos em agenda, mas simultaneamente também um bem muito democrático, porque é universalmente igual para todos. Não há ninguém no mundo, independentemente dos seus estratos sociais, da sua fortuna, da sua raça, que tenha mais horas ou menos horas por dia. É uma questão de gestão. Eu sei que entre nós temos muitos interessados em colocar questões ao Sr. Embaixador e, justamente porque o tempo urge, vou pedir que sejam sucintos, porque se algum dos intervenientes demorar muito tempo na colocação da sua questão, não poderemos atender a tantas perguntas como gostaríamos. Agradecia que alguém colocasse a primeira mão no ar, que se identificasse, para que possamos então abrir o debate. E temos na mesa ao nu o professor Fernando Pádua, que será o primeiro. Sr. Professor, pedia-lhe um grande poder de síntese na colocação da sua questão. O microfone aqui. Professor Fernando Pádua, é este senhor. É este senhor que o mundo conhece. Sr. Embaixador, fiquei deslumbrado. Tenho pensado muito em Angola desde que colegas meus, cardiologista, me procuraram e a outros colegas para ajudarmos à saúde em Angola, porque a civilização traz doenças do coração. E os angolanos estão a melhorar da malária e estão a perder com acidente vascular cerebral. Eu só peço que me receba no outro dia para poder ser mais esclarecedor, mas acho que gostaria imenso de transpor para Angola
o case study que foi Portugal com a luta contra as doenças do coração e o sucesso que numa década, em 10 anos, 30 ou 40% das mortes deixaram de existir. Peço só para me receber para a semana. Sr. Professor Fernando Pádua, eu sei que o Sr. Embaixador oportunamente irá recebê-lo, porque já falámos ali, depois será uma questão só de tratarmos disso com o Secretariado. Portanto, não era uma questão, era apenas um pedido de audiência. E passamos na mesa Portugal, está ali aquele senhor muito elegante, jovem, que se chama Zeferino Boal e que é presidente da Casa de Espanha. É para pedir uma reunião ou para colocar uma questão? Casa de Angola. Casa de Espanha já Casa foi de embora. Espanha estava ao lado. Casa de Angola. Caro Manuel Ramalho, muito rapidamente, e nós já nos deixamos os títulos de doutores. Obrigado, já há muito tempo tinha saudades de estar aqui. Sr. Embaixador, tenho uma dificuldade imensa para colocar uma questão ou duas neste equilíbrio de angolano com o coração aqui sempre presente e com português também, a vantagem e a desvantagem de ter as duas nacionalidades. E procurando não fugir ao tema, eu gostaria que, perante uma plateia destas e com a frontalidade que me conhece, passando nós, Angola, pelo período de mudança de ciclo que se atravessa, na diversificação da economia, na diversificação de outros tabus, que tem muito a ver com a questão da formação de base para um crescimento económico, sem deixar de ter em conta que vivemos numa comunidade que fala que em 2100 seremos 400 milhões de falantes em língua portuguesa. Reina uma hipocrisia na questão da formação. Eu vou abreviar dentro de 30 segundos. Reina uma hipocrisia dentro da comunidade dos países de língua portuguesa, que é esta formação para ter melhores quadros e diversificação da economia, darmos formação, deslocarmos Angola, Moçambique ou São Tomé, mas concretamente Angola, e depois temos muita dificuldade, portanto vão docentes, e temos muita dificuldade de aceitar que os alunos formados nas escolas em Angola possam progredir também e ter reconhecimento, nomeadamente no caso em Portugal. O que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito numa sociedade destas? Muito obrigado, Zeferino Boal, mesmo estando, como eu sei que está profundamente deprimido. Para quem não sabe, o Zeferino Boal é um permanente candidato à presidência do Sporting e portanto, falou muito bem. Sr. Embaixador, aceita mais uma ou duas questões respondendo no final, não é? Então, qual é a outra mão? A mim constou-me que tínhamos na sala o engenheiro Ilídio Ayala Seródio, também na mesa Portugal. Sr. Embaixador, muito boa tarde. Eu vivi muitos anos em Angola e uma das empresas com quem nós trabalhamos muito foi a Sonangol. Qual vai ser o futuro da Sonangol neste novo plano de crescimento da empresa? Vão privatizar uma parte? Vão criar mais empresas? Uma pergunta concreta. Podia ter incluído uma questão, qual será o futuro daquele prédio gigante que está ali no Saldanha há 20 anos, parado, e consta-me que é propriedade da Sonangol, não é? Sr. Embaixador, responde agora? Sim, ou prefere uma pergunta? Mais uma? Mais uma? Doutor José Salgado, desculpe, enganei-me. Não tem uma questão para nós. O Sr. Ministro Conselheiro Sadaiossi não quer saber nada de Angola? O senhor é um homem do mundo. Já se levantou. Faça favor. Sim. Nunca servi em Angola, infelizmente. Portanto, conheço muito pouco de Angola, mas sei que é um país de grande potência, é muito rico nos minerais. Portanto, sabemos de que tem muito petróleo, inclusive aquilo que ainda não foi descoberto, provavelmente. E, evidentemente, o poço de petróleo está ligado
submarino entre o continente africano e o continente sul-americano. E por isso é natural que haja muito mais petróleo, tanto em Angola como no Brasil. E sabemos também de que tem ouro, por exemplo. E eu gostaria de saber quais são outros minerais potencialmente muito úteis e sim, aproveitáveis. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro Conselheiro. O Sr. Embaixador tem a palavra. Bem, em relação ao senhor, primeira questão, professor Fernando Pádua, pois eu terei imenso gosto e interesse em recebê-lo, portanto, na Embaixada para que possa colocar a sua questão e darmos o devido tratamento. Em relação ao senhor, a questão colocada pelo senhor Dr. Zeferino Boal, pois naturalmente que colocou uma questão que é pertinente nos tempos de hoje. Trata-se, portanto, de uma questão do reconhecimento de qualificações, diplomas, etc. Mas compreendemos que os países, estando hoje numa comunidade como é a nossa comunidade da CPLP, que esta questão vai ser tratada. Isso é tratado ao nível, portanto, de acordos que fazem dos Estados, que tem a ver com o reconhecimento, portanto, de diplomas. É um acordo que Angola tem assinado já com vários países e que, naturalmente, não é uma questão, digamos, que não possa ter solução, até mesmo, eu diria, de forma, portanto, muito breve. Não diria até imediata, mas breve. Mas é uma questão que acaba por ser uma questão não muito grande. Não há qualquer impedimento em que isso se possa ultrapassar. Encontrar-se uma solução. O Sr. Engenheiro perguntou-me qual seria o futuro, portanto, da Sonangol, como é que ele seria. Portanto, há um quadro de privatizações que o Estado adotou e que vai naturalmente começar a ser implementado, e neste quadro, pois, vai ser naturalmente enquadradas as empresas do Estado que deverão ser privatizadas. Eu não posso adiantar qual será o desfecho da Sonangol, qual e como é que vai ser, uma vez que há todo um quadro de várias empresas que deverão ser enquadradas dentro deste processo de privatizações. Naturalmente que não tem ainda nenhum dado qual é a modalidade que vai ser aplicado a Sonangol. Acho que é uma questão de aguardarmos por não muito tempo. Já saberemos qual será, portanto, o futuro da Sonangol. Quer da empresa, quer dos ativos que tem. Em relação aos ativos, já houve pronunciamentos sobre isso, que há ativos que a Sonangol tem que vão ser, portanto, privatizados. Contrariamente ao que é costume, ainda temos mais 10 minutos disponíveis. Dr. José Brandão, da mesa Brasil. Havia uma pergunta ainda. Resposta ao Sr. Ministro o Sr. Ministro Conselheiro, desculpe. O Sr. Ministro Conselheiro quer saber se aceita o convite do Governo do Japão para ir como embaixador para Angola, mas primeiro precisa de saber como é que estamos. Desculpe, Sr. Embaixador. Faz favor. Perguntou-me, portanto, bem, para além de petróleo, ouro, quais são outros minerais, não? Bem, eu poderia enumerar uma série de minerais, são tantos, portanto, não quero incorrer na possibilidade de falhar alguns minerais. A verdade é que são muitos minerais, de facto. Há uma grande variedade. Nesta variedade há minerais que são mais facilmente exploráveis e outros menos facilmente. E há minerais novos que estão a surgir, não é? Estão a ser descobertos ainda. Aquela tabliça Mendeleev não está concluída, como se diz. Mas esses minerais, tanto há ocorrência de um grande número, em variedade e em quantidade, de minerais ocorrem. Portanto, é uma questão de olhar para o continente, a parte austral, e poder ter uma noção dos minerais que há em Angola. Ocorrem noutros países vizinhos, também ocorrem em Angola. Alguns ocorrem em Angola, não ocorrem noutros países vizinhos. Mas acontece. Sim. Então a palavra ao Dr. José Brandão, que está na mesa Brasil. Boa tarde. Meus cumprimentos, Sr. Embaixador. Eu queria pôr uma questão, creio que é eliminar a todos que viveram em Angola e que ainda vivem.
que é o seguinte: eu vivi lá há 20 anos, tenho ainda lá uma grande empresa, mas temos todos em comum um grande problema, é o problema cambial. Enquanto Angola não tiver uma paridade da sua moeda, vai ser sempre difícil aos investidores irem investir em Angola. Seja que valor for, mas tem que haver um valor real. Nós temos o Brasil, também tem problemas cambiais, no entanto, a paridade da moeda não é grande, já foi melhor, já foi pior, mas pelo menos tem uma base de transferências. De Angola não tem uma base legal de transferência oficial. Era essa a grande questão que eu punha ao Sr. Embaixador. Muito obrigado. Sr. Embaixador, tem a palavra. Sabe naturalmente de que é que resulta o problema cambial. Ora, numa economia, de modo geral, as economias que têm menos problemas cambiais são as economias que são mais sustentáveis. O que é que isso quer dizer? São as economias que têm uma economia diversificada, que não sofrem o impacto das variações dos preços no mercado internacional. A economia angolana, como disse, é uma economia muito dependente do petróleo. É uma economia que vive dependente, em certa medida, do equilíbrio das relações económicas internacionais no que diz respeito a um produto, que é o petróleo. Quando há uma normalidade, uma certa estabilidade no preço do petróleo, pois temos também uma estabilidade, naturalmente, das capacidades cambiais de Angola. Ora, um país que tem, e isto não se passa apenas com Angola, passa com outros países, pegar outros países que são países produtores de petróleo, produtores e exportadores de petróleo. Quando há uma variação no preço do petróleo, naturalmente o reflexo é imediato. Diminui-se, portanto, a capacidade em divisas. Havendo a capacidade de divisas, porque são economias quase sempre em que tem o petróleo muito desenvolvido e o petróleo absorve quase, digamos, a máquina económica do país. Então o país tem de importar muito. E quando as reservas em divisas diminuem, a capacidade de importação diminui. Portanto, há uma retração no mercado internacional. Pode não haver no fluxo de mercadoria que é enviada, mas há uma diminuição, quer no rendimento e também na sua capacidade de importação. Há logo uma retração no comércio internacional. Para que isso deixe de existir, tem que haver, de facto, necessariamente uma produção, uma diversificação. Por isso é que nós temos como um plano urgente, imediato e que está em marcha, a diversificação da economia angolana. A diversificação é a única forma de dar sustentabilidade à economia de qualquer país. Não sei se compreendeu. Daí que eu, portanto, fiz referência e digo que as empresas portuguesas devem investir em Angola, porque investindo em Angola, porque a economia angolana e a portuguesa são economias complementares, investindo em Angola não significa que vão produzir em Angola, vão perder a sua capacidade de exportação para Angola. Pelo contrário, vão tornar a economia angolana mais sustentável, menos dependente do petróleo, dotando a maior capacidade de continuar a manter o fluxo de importação de produtos. Temos, com isso, naturalmente, uma expansão do mercado, com a produção local, não é verdade? As empresas, ao fim e ao cabo, ao produzirem localmente no território, é como se estivessem também a exportar os seus rendimentos, digamos, a sua fonte de rendimentos, em vez de exportarem de onde produzem para lá, vão produzir localmente, continuam também a ter rendimentos, com uma vantagem, tornando a economia mais estável, o próprio mercado cresce. Sabe que quando uma economia está em crise, há uma retração da própria economia, da capacidade de compra interna, ou não é verdade? Há os efeitos sociais da diminuição, da retração económica. Daí que, para além de potenciar a economia para manter este fluxo, portanto, de importação, portanto, de comércio, também é uma forma, um acesso para um mercado mais amplo. Um mercado mais amplo que é, portanto, o mercado da África Austral e o mercado da África Central, a que eu também aqui já me referi. Portanto, não sei se deu. Obrigado. Portanto, Sr. Embaixador de Angola, se bem entendido por nós ficou, o Estado angolano, o governo angolano, através do seu mais alto
representante em Portugal, está a dizer aos empresários portugueses e do mundo, mas falemos dos portugueses, que vê com bons olhos investimento saudável na economia angolana, vê com bons olhos empreendedorismo português em Angola e que estão a ser criados mecanismos que facilitem a entrada desse investimento com vista a um win-win. Exatamente. Os empresários angolanos, a economia angolana precisa de investimento estrangeiro e os empresários estrangeiros, particularmente os portugueses, também precisam de investir em Angola, que é um mercado com um potencial imenso. Temos a mesma língua, quase a mesma cultura, uma história comum de muitas décadas e, portanto, o subaproveitamento de todos esses laços e de todo esse potencial é quase uma agressão à economia e um desrespeito à economia de ambos os países. É isso que nos disse. Meus senhores, eu irei acompanhar o Sr. Embaixador à porta do hotel e, Sr. Embaixador, uma vez mais, a nossa penhorada gratidão pela sua disponibilidade para nos vir ajudar a sabermos um pouco mais desse tão importante e querido país que é Angola. O nosso próximo evento está calendarizado para o dia 28 deste mês, portanto, daqui a dias. O orador será o Dr. Eduardo Teixeira, que também está aqui hoje connosco, se ainda não saiu. Parece-me que já saiu. O deputado Eduardo Teixeira, quem conhece o Dr. Eduardo Teixeira, sabe que saiu, foi fumar, mas já voltou. Quem conhece o Dr. Eduardo Teixeira sabe que valerá a pena reencontrarmos-nos aqui no próximo dia 28. O tema são os grandes desafios sociais, económicos e políticos para a presente legislatura, ou seja, um tema que é transversal ao interesse de todos nós. Muito obrigado por terem vindo. Não se esqueçam, o tal dia 8 de dezembro, a Yolanda estará lá à nossa espera. Os melhores lugares do Salão Preto e Prata do Casino de Estoril estão reservados para os associados do International Club. Muito obrigado. Temos aqui, Sr. Embaixador, que estava-me a esquecer, temos aqui o cartão de associado honorário. O senhor, a partir de hoje, honrar-nos-á com essa qualidade, sendo associado ou sócio, se preferir a expressão, honorário do nosso clube. Muito obrigado. Muito obrigado.